Olá pessoal, tudo bem? Estamos na nossa leitura do livro O Poder da Bênção dos Pais, com o autor Greg Hill. Nós estaremos falando sobre o efeito das mentiras de Satanás. Muitas vezes os pais simplesmente não têm consciência do poder que possuem como agentes de Deus ou de Satanás. São poucos os pais que acordam pela manhã e dizem para si mesmos: vejamos como eu posso ser hoje um agente de Satanás e transmitir mensagem dele para o meu filho em um nível espiritual e emocional profundo. Entretanto, muitos pais fazem exatamente isso, sem perceber o que estão fazendo. Foi exatamente o que aconteceu com Joey. Quando nos conhecemos, Joey era um homem de negócios bem-sucedidos e de boa aparência, beirando os 40 anos de idade. Ele e a esposa tinham participado de um evento de final de semana na veredas antigas do nosso ministério. Quando chegamos ao momento de ministração em grupos pequenos, Joey começou a contar com certa timidez como a ira havia se tornado um problema em sua vida. A ira faz com que eu mesmo complique a minha vida e depois me sinta culpado, explicou Joey, e continuou nos contando que há apenas alguns meses ele estava saindo do estacionamento de um shopping e entrou num fluxo de congestionamento. Justamente quando estava para seguir em frente e entrar no fluxo, percebeu que na verdade não havia espaço suficiente entre os carros à sua frente para entrar. Assim, ele parou para esperar uma oportunidade melhor e aparentemente surpreso pela decisão inesperada de Joey de não entrar no engarrafamento. O motorista do carro de trás buzinou. Foi ali que a história de Joey tomou um rumo estranho e complicado. Eu fiquei tão furioso por ele ter buzinado atrás de mim que coloquei o câmbio em ponto morto e pulei do carro, quase arrancando a porta das dobradiças, disse Joey. Explodindo, fui até o carro do homem, agarrei-o pela camisa e puxei o rosto dele pela janela aberta. Então, deixei-o saber o que eu pensava dele. O tempo todo, eu estava gritando com o motorista, fazendo de tudo para não esmurrá-lo. Quando Joey não encontrou mais palavras profanas para dizer e achou que tinha se defendido como devia, voltou para o seu carro e uma tremenda culpa e vergonha começaram a sobrecarregá-lo. Eu senti como se outra pessoa estivesse gritando aquelas palavras, disse Joey. Quem era aquele maníaco louco e enfurecido? Pensei comigo mesmo. Que tipo de testemunho do amor de Cristo eu tinha acabado de dar àquele homem? Então, me lembrei do adesivo que minha esposa havia colocado no para-choque dos dois carros. Buzine se você ama Jesus. Eu simplesmente caí num poço de vergonha e de pressão durante todo o trajeto para casa. Joey disse que ficou tão irado com a esposa que teve receio de espancá-la. Quando seu filho de 2 anos acordava chorando à noite, ele tinha vontade de sair de casa e ir caminhar, pois temia machucar o filho pequeno. Eu tinha orado e orado para me livrar dessa ira, confidenciou Joey. Eu me arrependo disso, odeio a ira. Digo para Deus que farei qualquer coisa para me livrar disso, mas nada parece funcionar. Esse sentimento está arruinando a minha vida e o meu casamento. Era evidente que Joey
estava desesperado e isso doeu em mim. Eu sugeri a ele e a sua esposa que orássemos e pedíssemos que o Espírito Santo revelasse a raiz, a causa da ira em sua vida. Joe concordou e então começamos a orar. Nós simplesmente pedimos que o Senhor lhe mostrasse qualquer coisa que estivesse relacionada à sua ira e esperamos silenciosamente. Depois de alguns minutos, perguntei a Joe se o Senhor havia revelado algo a ele. Não, respondeu ele, nada que tenha alguma relação. O que veio à sua mente? Perguntei, pressionando. Simplesmente uma experiência que tive anos atrás, quando eu era criança. Ele respondeu. Na realidade, eu nem me lembrava mais disso, mas não tem nada a ver com a minha vida hoje. Eu o encorajei a compartilhar a experiência, mas ele insistiu que não era algo relevante. Finalmente, eu lhe disse: nós pedimos que o Espírito Santo revelasse a você qualquer coisa que fosse importante e essa experiência foi a única coisa que veio à sua mente. Então, por que não cremos simplesmente que Deus o fez lembrar dessa experiência por alguma razão? Quem sabe descobriremos que ela é relevante. Eu cheguei à conclusão de que, muitas vezes, quando as pessoas foram profundamente feridas pela transmissão de uma mensagem de identidade ou destino do diabo, especialmente feita pelos pais ou outras pessoas de influência, a dor é tão grande que elas a enterram bem fundo no seu interior e na realidade nunca lidam com ela. Como a dor é muito intensa, elas bloqueiam totalmente de sua memória experiências fundamentais e quando as lembranças são trazidas à tona, estão completamente desligadas da dor emocional ocasionada naquele evento. O resultado é que, frequentemente, as pessoas dizem coisas tais como: eu já lidei com isso, ou eu perdoei o meu pai há muito tempo, ou isso já não me machuca mais. Os cristãos até dizem isso. Já foi lavado com o sangue de Jesus. Ele já levou esse fardo. Todavia, muitas vezes, eles não entregaram aquela dor ao Senhor, mas a entulharam lá no fundo da alma. A verdade é que ainda há uma ferida que nunca sarou e que somente foi encoberta como uma ostra que você esconde um grão de areia dentro de si. O profeta Isaías falou a respeito desse estado interior quando escreveu: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas como óleo. Isaías capítulo 1, versículo 6. Imagine que você tenha sofrido uma laceração no braço. Em vez de limpar e tratar a ferida, você nunca o faz. Simplesmente deixa o machucado aberto e toda sorte de sujeira penetra na ferida. Depois de certo tempo, uma crosta se forma. E pode até parecer que o machucado está sarando, mas debaixo da camada externa permanece um depósito de pus
infeccioso. Em tal situação, cada vez em que há uma pressão sobre a ferida, o pus será liberado para o corpo. Por fim, para que haja uma verdadeira cura, alguém terá de cortar a ferida com um bisturim, limpá-la e fechá-la novamente. Essa é a imagem que Isaías nos dá com relação ao homem interior. Quando alguém foi profundamente ferido espiritualmente e emocionalmente, uma purificação espiritual precisa ocorrer. Caso não ocorra, a pessoa poderá caminhar por toda a vida com sérias infecções espirituais e emocionais, causadas por feridas profundas que nunca foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Esse foi o caso de Joe. Finalmente, ele concordou em compartilhar a experiência da infância que lhe veio à mente durante a oração, embora continuasse a dizer que não era relevante. Ele afirmou que foi algo tão insignificante que nem mesmo havia lembrado até aquele momento. Disse também que não doía mais porque havia perdoado o pai anos atrás. Joe disse que, numa sexta-feira à noite, quando tinha 8 anos de idade, teve permissão de convidar 2 amigos para passarem a noite na casa dele. Ele foi muito entusiasmado, pois tinha esperado esse evento durante muito tempo. Finalmente, o dia chegou. Os 3 garotos puderam ficar acordados por mais tempo, comer pipoca e assistir a filmes assustadores. Estavam vivendo o melhor tempo da vida deles e, por fim, adormeceram de madrugada por volta de 1 hora. Quando Joe acordou, na manhã seguinte, para o seu horror, descobriu que algo terrível havia ocorrido durante a noite. Ele havia molhado a cama. Como não queria que os 2 amigos soubessem do acidente, tirou rapidamente os lençóis e cobertores e jogou-os debaixo da cama. Entretanto, a mãe de Joe encontrou os lençóis e descobriu o que acontecera. Logo depois, ela falou com o pai do menino sobre o ocorrido. Ele decidiu que o momento apropriado para disciplinar o filho seria durante o café da manhã, diante de seus amigos e do restante da família. O pai de Joe não somente expôs o que havia acontecido, ele também começou a ridicularizar o garoto na frente dos outros. Ele o chamou de mijão e disse-lhe que os amigos teriam de comprar uma fralda bem grande para ele. O pai de Joe deixou claro que estava decepcionado por ter um filho de 8 anos que ainda molhava a cama. Depois de ridicularizar o filho, ele abaixou as calças dele, colocou-o no colo e sussurrou, desnudo, bem ali na mesa do café, na frente de seus 2 amigos. Depois de tamanha humilhação, Joe disse que queria simplesmente afundar o chão e desaparecer. Naquele momento, ele desejou matar seu pai e, se tivesse meios de fazê-lo, provavelmente o teria feito. Mas isso não me incomoda mais e eu nem me lembrei dessa experiência por mais de 30 anos, contou-nos Joe, compreendendo que Joe provavelmente tinha algum ferimento emocional não resolvido e guardado em seu interior. Eu perguntei a ele se gostaria de expressar a Jesus em voz alta, por meio de uma oração, como havia se sentido quando o pai o ridicularizou e humilhou na frente dos amigos naquela manhã, muitos anos atrás. Ele concordou. Nós curvamos a cabeça e fechamos os olhos para orar. E eu esperei que Joe começasse a falar ao Senhor.
em oração. Mas depois de 90 segundos, ele ainda não tinha dito nada. Pensei que talvez não tivesse entendido que deveria orar em voz alta. Assim, eu o convidei de novo, dizendo: vá em frente e simplesmente diga ao Senhor como se sentiu naquela manhã. Repentinamente, Joey irrompeu em lágrimas, e 30 anos de dor, ressentimento e ira acumulados jorraram nos 15 minutos seguintes. Ele chorava e chorava e chorava depois que a ferida encoberta finalmente sido aberta. Então fui capaz de mostrar a Joey como Satanás havia usado inconscientemente o pai dele para transmitir-lhe a sua mensagem de identidade e destino quando ainda era menino. A mensagem de Satanás foi: você não é nada e não ser um mijão. Há algo inerente em você que está errado. Não importa o quanto se esforce, nunca terá sucesso em nada na vida. Você é uma vergonha para sua família e um constrangimento para Deus. Mais tarde, Joey admitiu que realmente foi assim que se sentiu, bem no fundo do seu coração, ao longo de toda a vida adulta. Ele sempre acreditou que o chão estava preso debaixo dele e imediatamente do que fizesse, as circunstâncias fugiam ao seu controle e sempre o levavam a fracassar. Isso criava grande frustração e ira, que, quando colocadas em prática, só o humilhavam e o envergonhavam. Depois de liberar todo esse pus infeccioso e emocional de sua ferida interna, Joey estava pronto para perdoar o pai do fundo do coração e em seguida dirigir-se a Deus, seu Pai Celestial, e pedir-lhe que revelasse quem ele era realmente e por que estava aqui. Em toda a sua vida, o Senhor quis transmitir a sua mensagem de identidade e destino, mas a mensagem do diabo havia se estabelecido profundamente no coração de Joey, até aquele momento que ele nunca conseguira ter a opinião de Deus sobre ele. O resultado foi que, mesmo beirando os 40 anos, em seu mundo emocional, ele ainda continuava um menino temeroso e inseguro de 8 anos de idade. Finalmente, aquele dia, a rolha foi retirada e toda a dor e a ira daquele menino de 8 anos dentro de Joey foram liberadas. Pela primeira vez, ele foi capaz de receber a mensagem de Deus e identidade e destino e ser o homem que o Senhor quis que ele fosse, sem se sentir um fracassado. Toda a vida de Joey mudou naquele dia. Mais tarde, ele disse que parecia ter vivido toda a vida em preto e branco até então. Mas naquele dia, descobriu um mundo totalmente novo, colorido. É fácil ver como Satanás usou o pai de Joey para transmitir sua mensagem de identidade e destino. O pai do menino não tinha ideia do impacto que aquela experiência exerceria sobre a vida do filho, nos anos que se seguiriam. Ele simplesmente tentou discipliná-lo. O pai de Joey não tinha compreensão de bênção e maldição ou da mensagem de Deus de identidade e destino versus a mensagem de Satanás. Consequentemente, ele liberou de forma involuntária uma mensagem que criou uma imagem interior no fundo do coração de Joey,
que o levou a gastar anos de vida adulta tentando vencer sentimentos de falta de valor e fracasso. A Bíblia nos diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O pai de Joe não feriu o filho intencionalmente. Ele apenas não soube como lhe transmitir a mensagem de Deus em lugar da mensagem de Satanás. Sem se dar conta, o pai de Joe amaldiçoou o filho em vez de abençoá-lo.